Ora, ora, Jeff. Por que sempre temos que nos encontrar assim? Qual é, Michael? O que você quer comigo dessa vez? Fiquei sabendo que você vai falar de um filme meu. Você não se cansa de ficar falando mal de mim e da minha empresa? O que fizemos pra você? Olha, eu não sei de onde você tirou isso, mas eu tô indo falar bem do seu filme. Você o quê? Alguns momentos depois... Você poderia me explicar se isso aqui é realmente necessário? Ah, sim. Totalmente necessário. A questão é que eu odeio você. Aham. Eu genuinamente odeio você. Saquei. Então, eu preciso que você me amarre, porque senão eu vou querer ficar atrapalhando a review. Isso eu acho que não seria um problema. Essas cordas estão bem presas e eu conheço bastante você. Só tem um problema com esse plano, Jeff. Ah, é? E qual seria? Eu já escapei. Ele está nas paredes. Ele está na droga das paredes! Ok. Vamos começar. Turning Red, ou Red, Crescer é uma Fera, como ficou conhecido aqui no Brasil, é um filme de 2022 lançado pela Pixar. Nele, conhecemos Mei Lin Mei Lee, uma garotinha de 13 anos que está se descobrindo como pessoa. E ela tem muito medo de decepcionar seus pais e quer ser sempre a filha perfeita. E por mais que as coisas pareçam estar indo bem, temos alguns sinais de que seu relacionamento com a sua mãe esconde alguns problemas. Ela ajuda sua mãe a cuidar do templo onde moram, e já vemos o desespero dela só de saber que irá se atrasar. E por mais que ela ama uma boy band chamada Four Town, a mãe dela claramente não é fã, e ela tem que esconder isso. Quem são esses hip hoppers? Não sei não. Umas amigas da escola gostam deles. Sem falar do fato da mãe dela não parecer apoiar muito suas amizades. Umas amigas da escola gostam deles. Tipo a Miriam? Aquela garota é estranha. Depois de passar por uma situação bem constrangedora por causa de um desenho, Mei se culpa, mesmo que o exagero da situação toda foi causado pela sua mãe. O que você queria? Por que desenhou aquelas coisas? Ela tem orgulho de você, então valorize isso! Piorando ainda mais a situação quando no dia seguinte ela se depara com algumas mudanças. Espera, já aconteceu? Bem, tá na hora. Descobrimos que há muitos anos atrás, uma de suas ancestrais fez um acordo com os deuses para se tornar uma panda vermelha para proteger sua família em tempos de guerra. E essa habilidade foi passada de geração em geração, e toda vez que seus sentimentos ficam fora de controle, ela se transforma neste panda. A partir daí, o filme foca bastante em Mei se descobrindo como pessoa, saindo com amigas, lidando com problemas de puberdade, indo até contra seus pais e confrontando a própria fera de sua mãe para mostrar quem ela é. Mesmo quando é lhe dada a oportunidade de se livrar dessa criatura, no fim, Mei decide aceitar as mudanças e ficar com um panda para si, se reatando com sua família e finalmente evoluindo como pessoa, podendo tomar suas próprias decisões, mas agora de forma mais responsável. Mas isso não é a única coisa que o filme faz. Ao longo de sua jornada não temos só a Mei, tendo problemas em seu desenvolvimento, mas também temos outros dois personagens passando por problemas parecidos. Um que é mais óbvio, e outro que vocês podem não ter reparado. Seu fã maldito! Nunca vai me pegar, seu desgraçado! Se repararmos, o filme em si não tem um vilão, mas sim um antagonista. A própria mãe da Mei. Durante o filme, vemos como ela fica em cima da própria filha em tudo, a ponto de fazer ela passar vergonha. Mas também reparamos que ela não faz isso por mal. E não disse nada antes por quê? Achei que tinha mais tempo. Eu achei que se te vigiasse feito um falcão, eu veria os sinais e poderia me preparar. Mas talvez por trauma. Reparem na sua reação quando a mãe dela liga. Bing, é a sua mãe. Eu não tô... Mãe? Oi.
É engraçado, mas ao mesmo tempo você pensa, o que causa uma reação assim? E não demora muito para descobrirmos o porquê. Quando a mãe dela aparece, o clima fica um pouco mais pesado. Não só pela May que está tentando escapar para uma festa, mas também pelas conversas que as suas tias estão tendo. E é difícil de acreditar que a Mei conseguiria controlar uma fera dessas. E se o panda da Mei for parecido com o da Ming? Repararam na forma que todas reagiram com essa informação? E tem mais nessa história do que imaginamos. Temos a seguinte cena da conversa da May com a sua avó. Sua mãe e eu, a gente era tão ligada, mas o panda vermelho fez ela se afastar. Não suportaria ver isso acontecer com você. A avó dela cita o panda da filha enquanto toca uma cicatriz em sua testa, mostrando que talvez a briga entre as duas foi bem mais feia do que apenas uma discussão. Mas por que as duas discutiram? Responderei isso em breve. Reparem bem nessa fala. A Mei tem que ter uma mão forte agora mais do que nunca. Não a deixe desassistida. Repararam como ela não falou nada do tipo, cuide bem dela ou avise se precisar? Ela falou para ficar ainda mais em cima da sua filha, o que já tem acontecido muito e causado bastante problemas para May. Parece que isso é só preocupação pelo panda, mas temos outro problema. Quando a mãe da May olha embaixo da sua cama e descobre da festa, também vemos provas e trabalhos com notas baixas, que provavelmente ela escondeu da sua mãe por medo de julgamento, mais uma vez mostrando a pressão que ela está fazendo em cima de sua filha. E parece ser negação que mesmo ela vendo Mei Lee fazendo algo errado, ela sempre joga a culpa para outra pessoa. Tanto no caso do desenho, Você! O que fez com a minha Mei? como também na festa. Como ousam usar a minha filha desse jeito? E também finalmente descobrimos o motivo da briga. Sua mãe e sua avó tiveram uma briga feia. Por que isso aconteceu? Sua avó não me aprovava. Até mesmo quando a mãe dela é derrubada graças a May querer manter o panda, a avó dela, ao invés de checar se a filha está bem, ela já chega culpando ela. Inacreditável! Como pode deixar isso acontecer? E quando a mãe dela é nocauteada e fazem um ritual para remover o panda, encontramos uma versão mais nova dela chorando dentro da floresta. O que aconteceu? Eu machuquei a minha mãe. Eu fiquei tão brava que eu perdi o controle. Eu tô tão cansada de ser perfeita. Eu nunca serei boa o bastante pra ela. Com isso, podemos juntar as peças do quebra-cabeça. A mãe da May possivelmente teve uma infância com uma mãe super controladora, exigindo notas altas e performance impecável, e sempre de vigia esperando o panda aparecer. Mas ao contrário da May, que teve amigas e hobbies para se distrair, possivelmente a mãe dela não teve tanta sorte. Outro exemplo disso é que quando a mãe dela está descontrolada na forma de panda, ela solta essa fala. Eu nunca fui a shows! Eu tentei ser uma boa filha! E quando ela teve seu namorado e sua mãe negou isso, talvez foi a gota d'água para ela, liberando sua fera e atacando sua mãe antes de fugir de casa. Mas o panda vermelho fez ela se afastar. E repararam como a avó dela culpou o panda ao invés de suas ações? Isso não é algo bastante familiar? Possivelmente a mãe da May fugiu com o namorado e segurou esse rancor com o passar dos anos, sendo refletido isso na May quando encontra sua mãe em forma de criança e aos poucos crescendo enquanto passam pela floresta. E como cada panda tem um tamanho diferente de quem controla, possivelmente a mãe dela criou um panda desse tamanho por causa da frustração guardada ao longo dos anos, porque, sejamos sensatos, se a mãe dela tivesse virado este panda anos atrás, a cicatriz no rosto da mãe seria bem maior. Ou talvez ela não estaria nem aqui para começar a conversa. E no fim fechamos o arco da May, e também fechamos o arco da sua mãe, botando as frustrações para fora e resolvendo com a mãe dela também. Com isso temos o fim de 2 bons arcos, fechando ao mesmo tempo. Mas como eu falei para vocês, ainda falta mais um personagem. Aí, ô Jeff, Que é? Outro personagem que está desde o começo da história e tem o seu próprio mini-arco é o Tyler. Ele é apresentado como um garoto que fica incomodando as meninas e até expõe a Mei Lee quando a mãe dela faz o barraco na loja. Mas olha como a May descreve ele. O Tyler é um grande tonto.
inseguro. E quando as meninas estão discutindo com ele, uma delas diz isso. Você quer me enfrentar? A gente se vê, né? E reparem que em toda cena que vemos ele, não tem ninguém ao seu lado. Não parece ter amigos com ele. E até quando tem pessoas, como na cena do mercado, não parece que ele está fazendo parte desse grupo, não parece que ele conhece essas pessoas. Parece que ele apenas é uma pessoa que estava no local e viu tudo isso desandando, como muitos que estavam lá. E sim, podemos levar em conta que ele fica zoando, rindo da May e das outras. Mas se reparar, geralmente todas essas cenas de valentão, ele teria um grupinho ou até amigos que concordam com ele, mas todas essas cenas ele está fazendo isso parcialmente sozinho e claramente forçando a risada nessas situações. Até que começamos a ter outros sinais. Quando as meninas começam a fazer o plano para a compra dos ingressos, o Tyler aparece na fila para tirar fotos. E com o dinheiro em mãos, ele não queria zoar, ele legitimamente queria fazer parte do movimento que estava rolando. E até fica decepcionado com isso. E se até agora nada do que eu falei parece ser real, parece ser apenas especulação, tenho mais duas provas. Quando ele vai contratar a Mei Lee para a festa, ele diz isso. Eu quero ter um aniversário animal que seja épico. É essa sexta. Se você for, todo mundo vai. Isso mostra que se alguém popular como ela for, os outros provavelmente vão, mas também mostra que se ela não for, ninguém iria comparecer à festa. Possivelmente porque, de novo, ele não tem amigos. E reparem como ele não tá se exibindo ou obrigando ela a isso. Ele realmente tá sem graça e quer ajuda com isso. Claro, ele tenta fazer a chantagem do telefone, mas possivelmente porque ele sabe que não ia conseguir a atenção delas. Elas até recusaram ele de primeira. Reparem até que ele recua quando é ameaçada. Mais tarde vemos que na festa tá tudo bem parado antes da May chegar, então o povo lá não estava se importando muito com Tyler em si. Estava lá só para ver a panda. Tanto que quando ela aparece, as coisas realmente começam a se animar. E de novo, não é por causa dele, afinal ele é até envergonhado para dançar, mas sim por causa dela. E tudo parece estar indo relativamente bem, até a May descobrir que o show seria no mesmo dia do ritual, deixando ela bem nervosa com a situação. E aí, o Tyler chama ela de volta para a festa, numa boa, para se juntar a eles. O que você tá fazendo? A gente quer brincar mais. Vaza, seu trouxa, tô ocupada! O Tyler claramente ficou sem reação com a resposta dela, mas por causa da pressão dos outros... Olha isso! Você vai deixar, Tyler? Volta pra sua mãe maluca e pro seu templo bizarro, sua esquisita! Ele até fica em choque e começa a chorar. Não só por um panda gigante atacar ele, mas também porque ele nunca foi retratado como um brigão. Até agora temos um garoto que parece ser inseguro e solitário. Então, como vamos encerrar esse arco? Durante o show do Fort Town, temos uma pequena surpresa. Tyler? Não, Tyler! Quem é Tyler? Yup, Tyler também é fã da boy band Fort Town. E as meninas ficam felizes em ver isso nele. E o acolhem para o grupo, até curtindo o show juntos, dando a ele amigos que ele precisava. E para provar que ele não era uma pessoa ruim, na hora do clímax do filme, com a música final, ele está do lado das meninas ajudando. Ah, Jeff, mas não é assim que amizades funcionam. Se você reparar bem, eu disse que Mei Lee é uma menina de 13 anos. E quando você tem essa idade, amizades vêm e vão. Às vezes por briga besta, às vezes por briga mais sério, mas no final, tudo se resolve de uma maneira tranquila, afinal crianças são assim. Outra prova que também tenho sobre tudo o que disse é o próprio clipe do Fort Town postado no YouTube pela própria Disney, retratando Tyler como o personagem principal. Alguém solitário que zoa as garotas, mas tem um amor pela boy band em segredo, pois é um grupo bem popular e ele não tem amigos para dividir isso, talvez até pelo medo do julgamento do que possam dizer sobre ele. No clipe, ele quer comprar um CD da boy band escondido, e quando a May aparece e compra esse CD, ele fica abatido com a situação, criando um grande ressentimento com ela. Então vamos tentar resumir essa história. Tyler é um garoto tímido sem amigos com amor pela boy band Fort Town, e a única coisa que consegue fazer é incomodar a garota considerada chata e esquisita, talvez tentando conseguir mais atenção para si.
Só que aí um dia, essa garota esquisita consegue se transformar em um panda e agora todo mundo adora ela e quer estar com ela. Você tenta se aproximar, mas é chutado de lado. Então, sobra uma ideia. Chamar a garota popular para sua festa, pois, sem ela, ninguém iria vir ou se divertir. Seja pressionado a reagir quando ela é grosseira contigo e seja atacado. Logo depois, vá ao show sozinho, talvez sua única maneira de se divertir em meio ao caos. Veja o grupo dela e se esconda, esperando o julgamento. Só para ser aceito por elas e ver que podem se dar bem juntos. Ganhando um grupo de amigas, sem precisar ficar se rebaixando no processo. Mas espera! Tem mais! Em uma entrevista com a própria diretora, ela disse o seguinte: sobre a reviravolta do Tyler foi a partir das conversas com muitos dos amigos dela que se esquivavam do fato que eles amavam boy bands como NSYNC, por causa do medo de serem ridicularizados. Então, sim, Tyler era um garoto inseguro que gostava de uma boy band e não tinha ninguém para compartilhar isso porque tinha medo de ser ridicularizado. E no final podemos ver que ele não está sozinho. Ao menos, não mais. Alô? Turning Red é um filme excelente, não só pela maneira de como consegue guiar 3 arcos ao mesmo tempo, mas também como consegue representar bem a estética dos anos 2000. Como alguém que nasceu em 1989, a diretora teria por volta de 11 anos nos anos 2000, fazendo dela alguém que passou bem por essa época. Desde retratar celulares de flip, boy bands e as cores usadas que deixam as cenas lindas. Afinal, tem que tomar bastante cuidado com a saturação, pois era uma era muito conhecida pelo uso de glitter e bastante rosa. O filme atraiu uma controvérsia por tratar o tema de maturidade, incluindo uma cena da mãe dela falando de absorventes. Tipo, que terrível, eles falam de absorventes. Ah, gente, vê se cresce. E também por causa de um panda ser um simbolismo para a puberdade, teve pessoas falando que o fato dela vender fotos do panda e falar frases como meu panda e minhas regras é algo como se ela estivesse vendendo nudes. Pô, cara, não é tão profundo assim. E claro, todos com a estúpida desculpa de reclamar que o filme é estilo Call Arts, sendo que a criadora se inspirou em animes que ela assistia na sua adolescência, como Sailor Moon, Pokémon e Fruits Basket. O estilo em si eu não vejo problema, afinal é fácil animar com esse tipo de estilo e tem desenhos com personagens nesse estilo que muitas pessoas amam, então eu não acho que o estilo em si seja um problema. O problema em si é que a Pixar ficou presa nesse estilo sem evoluir tudo à sua volta. Se colocarmos Red, Luca, 2 irmãos e o mais recente, Hélio, lado a lado, pode parecer que esses personagens fazem parte do mesmo universo por causa do estilo deles. Mas ao menos Red tem bastante vida e cor ao seu mundo, o que difere dos demais que só tem se concentrado em ser hiper realista por sei lá qual motivo. Por exemplo, vocês sabiam que eles até criaram como se fosse um tipo de fansite da banda Fort Town, onde você pode pegar o ingresso do que seria o show no dia e até pegar alguns wallpapers e fotos da banda em si? É algo que não se vê muito hoje em dia em marketing para filmes e eles realmente se esforçaram nisso. A banda Fort Town, ela tem 4 músicas no filme e essas músicas estão disponíveis no YouTube e são muito boas. Recomendo vocês darem uma ouvida, realmente consegue pegar e muito que era uma estética de uma boy band nos anos 2000. Até mesmo o filme Hoppers, que acabou de ser anunciado, ainda tem o mesmo estilo. E não é como se a Pixar tivesse demitido boa parte dos seus animadores. Pronto, eu já terminei a review. Agora dá pra você sair da minha casa? Muito bem, Jeff. Até que foi legal fazer negócios com você. É, pena que eu e meu AP não podemos dizer o mesmo. Já que você gostou de ver um dos meus filmes, que tal você dar chance a outros projetos, hã? Isso foi algo mais da Pixar.
Claro, eles têm feito algumas besteiras, mas eles ainda acertam de vez em quando. Agora você, o que você quer que eu assista? Sabe, tem umas coisas que eu criei que poderiam chamar bastante sua atenção, tipo... Acolyte. E que tal Iron Heart? Thank you for watching the Jeff the Reviewer channel. Your name will be scribed in the pages of YouTube history.